A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuc e vou acompanhá-los nessa jornada de estudo da Palavra do Senhor. E estou aqui, claro, muito bem acompanhado do nosso querido pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está na técnica, e a você, querido espectador deste programa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre a partir das 20 horas, onde aqui colocamos a lição que vai ser estudada durante toda a semana da escola dominical. Então, hoje é o dia 15 de setembro do ano da graça de Deus de 2025. No próximo domingo, dia 21 deste mês, setembro, estaremos estudando a lição de número 12. Olha, gente, já é a penúltima lição desse trimestre. E é uma lição que muito nos chama a atenção, porque ela é de cunho missionário. Vamos estudar a obra de missão aqui, que a igreja faz com os seus diversos aspectos, em suas diversas áreas, né? Local, nacional, mundial, enfim. Deus quer levantar, chamar missionários para a sua obra. Apresente-se. Você pode ser um destes, tá bom? Então, muito teremos a aprender nesta lição. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e, em sequência, já estará entrando no assunto da lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus de Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Temos vários cultos ao longo da semana e você é nosso convidado. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nós temos o círculo de oração, a consagração, aqui na nossa igreja, sempre às 8 horas da manhã, que tem sido uma bênção. Às terças-feiras, 19h30, o culto de doutrina, nosso culto de ensino, onde nós nos aprofundamos na palavra do Senhor. Quinta-feira, um culto maravilhoso, o culto clamando pelas causas impossíveis, também aqui na igreja, às 19h30. Aos domingos, temos a nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical, sempre às 8h30 da manhã. E também o nosso culto vespertino, iniciando às 17h45. Além disso, nós temos o canal da ADCI no YouTube, onde de segunda a sexta temos o Momento de Oração, que é feito pelo nosso pastor-presidente, pastor Elvis Rocha. Então não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, de transmitir esse conteúdo, de propagar a palavra do Senhor. Você é nosso convidado para estar aqui e para fazer uso também aí através das redes sociais, tá bom? Hoje nós estudaremos então a lição de número 12, que vai ser ministrada no dia 21 de setembro de 2025. E é um dia muito especial, que é o Dia Nacional da Escola Dominical. Então participe conosco, venha, você é nosso convidado para estar com a gente. O título da lição é o seguinte: o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O textuário dessa lição está no livro de Atos, capítulo 11, no versículo 20. E assim diz o textuário: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. A verdade prática: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 19 a 30, e assim diz a palavra do Senhor. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos aqui, com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Os objetivos da lição 12, aquilo que o professor vai passar para o aluno, vai ministrar ao aluno no dia da lição. Primeiro objetivo, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo objetivo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E terceiro objetivo, valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Comentário bíblico, a introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Pastor Mário. A principal tarefa da Igreja de Cristo Jesus na face desta terra é pregar o Evangelho, cumprir o íder imperativo do Mestre quando disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. O que aprenderemos na lição desta semana é que a igreja não pode ficar entre quatro paredes. Ela precisa sair às ruas do bairro, às ruas das cidades. Isso se chama missão urbana. A igreja precisa sair para o interior do país, nas missões interioranas. A igreja precisa sair do país, indo além fronteiras. Isso se chama missões transculturais. Por quê? Porque a igreja vai enfrentar outros níveis de culturas e de sociedades, com usos, costumes, idiomas diferentes do seu original. A Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil tem experimentado e passado por tudo isto, desde as missões urbanas até as transculturais. A nossa igreja no Brasil, não importando qual seja a denominação, tem mandado para diversos pontos de nosso país e fora dele missionários que levam esta palavra aos homens e aos povos. E esta missão, repito, é a principal tarefa da Igreja de Cristo Jesus na face desta terra. Porque missão está no coração de Deus. E ele disse, e Isaías respondeu:
A pergunta dele foi: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse o profeta Isaías: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Deus quer enviar missionários. E você? Está pronto a ir? Apresente-se e ele te enviará. Vamos então, queridos, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição 12. Uma igreja com consciência missionária, que se divide em 3 subpontos, que nós faremos a leitura direta. O primeiro subponto tem o seguinte título: o Evangelho para além da fronteira de Israel. Segundo subponto, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. E terceiro subponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Primeiro subponto, Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Atos 11:19. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, versículos 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Segundo subponto, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19 e 20. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Mateus 28:19 e Atos 1:8. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Terceiro subponto, cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos haviam alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Atos 11:20. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, conforme se lê em Atos 13, versículos 1 a 4. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Atos 11, 21, conforme Lucas destaca. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Pastor Mário. O primeiro ponto da lição, qual é o título? Uma igreja com consciência missionária. Prestem muita atenção, queridos professores e alunos. Uma igreja com uma consciência missionária. Toda a igreja local precisa ter esta consciência, para que ela se encha da responsabilidade e do compromisso de evangelizar, ganhar preciosas almas para Deus. Quando você está evangelizando, você está fazendo missão. E esta missão pode ser local, pode ser estadual, pode ser nacional ou pode ser estrangeira. Sempre que você está evangelizando, você está fazendo missão para Deus. Qual é o primeiro título do subponto? O Evangelho para além da fronteira de Israel. Observaram bem? A igreja não é para ficar parada em um determinado local. Muito menos reunir entre 4 paredes durante vários dias da semana. Tudo isto é muito bom,
para um encontro com Deus, de oração, de aprendizado. Entretanto, uma vez aprendendo, agora vamos sair, conduzir pessoas ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos transmitir aos outros aquilo que aprendemos, não é? E veja que a igreja em Jerusalém, ela não ficou em Jerusalém. Ela se estendeu para a Judéia, ela se estendeu para a Samaria. Nós já estudamos isso aqui a partir do capítulo 8, né, de Atos, quando a perseguição começou em Israel, lá em Jerusalém. Felipe saiu junto com muitos outros e ele, Felipe, chegou a Samaria. Já aqui no capítulo 11, o texto de hoje, veja que outros grupos de irmãos, assim como Filipe foi a Samaria, esses irmãos aqui já foram para Antioquia, para Chipre, né? Para Fenícia, enfim. Esses lugares aqui já ficavam além fronteira, já estavam fora de Israel. E por onde eles iam, anunciavam a palavra do Senhor nosso Deus. Isso quer dizer que Deus não quer que fiquemos parados em um só lugar, mas a igreja deve sair para evangelizar, além do bairro, além do município, além do estado e além da nação. No segundo subponto, qual é o título? Cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Está vendo? Eles foram dispersados. A perseguição os levou para longe. Mas, entretanto, eles tinham consciência do que iriam fazer. Eles não cruzaram os braços. Eles não foram se esconder em cavernas, em esconderijos, para que não fossem achados. Não. Eles fugiram de um lugar, no caso Jerusalém, ultrapassaram a própria nação de Israel e entraram nas nações vizinhas. E por onde eles chegaram, anunciaram a palavra. E esta palavra surtiu um efeito tão grande, mas tão grande, que as centenas e até aos milhares se convertiam ao Senhor. Tamanho era o poder de Deus na vida daqueles cristãos, cheios do Espírito Santo e cheios desta palavra, levavam muitas e preciosas vidas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é interessante nesses cristãos aqui é o que nos relata agora o terceiro subponto. Qual é o título, irmão Peter? Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Observaram? Cristãos leigos. Não eram cristãos preparados teologicamente. Não eram cristãos que tiveram tempo, oportunidade de fazerem bons seminários teológicos, evangélicos. Eles não tiveram tempo para isto. Mesmo sendo leigos, não tendo um conhecimento profundo da teologia, da exegese bíblica, mas eles tinham a seu favor algo por demais importante, que é mais principal do que tudo isto. O quê? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem os capacitou. Leigos eram, mas incapazes, não, senhor. Eles eram capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. O que foi que Jesus disse? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Então, esse texto aqui se cumpriu literalmente na vida destes cristãos leigos. Aliás, queridos, aqui está
a sobrenaturalidade do evangelho e da igreja. Por quê? Olhando pela ótica humana, aqueles ditos cientistas, aqueles ditos conhecedores da lei, como os fariseus, os escribas, os saduceus, o que é que eles viam em Jesus e nos discípulos? Homens leigos, simples, analfabetos. Jesus, por exemplo, que é o fundador da igreja, nascido em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré. A coisa era tão desprezível aos olhos deles que um dia Filipe falando para Natanael, achamos o Messias. Ele se interessou muito, mas ele logo perguntou de onde ele é. Filipe disse de Nazaré. Olha a resposta de Natanael. Porventura vem algo bom de Nazaré? Olha só, para vocês terem uma ideia. E esse Jesus de Nazaré, fundador da igreja, ele não cursou nenhuma faculdade. Ele não esteve estudando entre os fariseus, escribas e saduceus. E os 12 discípulos que ele chamou, todos homens de baixo nível cultural. O melhorzinho deles era Mateus, que era um escritor lá, um escriturário da alfândega, um cobrador de impostos. Fora isto, eram pescadores, eram homens muito simples. E foi sobre os ombros desses 12 homens que a igreja do Senhor começou a se distinguir e se expandir, que são os 12 apóstolos. E, é claro, debaixo da orientação dele. Então vejam que a partir dos apóstolos, todos eram leigos. Pedro e João, quando discursou perante o Sinédrio, está lá em Atos 4, 13 em diante. Quando eles perceberam que Pedro e João eram homens sem letras, eles se maravilharam. Como é que Pedro estava com tanta capacidade para elaborar aquele discurso? Mas logo eles entenderam que eles tinham andado com Jesus. E eles sabiam do poder de oratória que o Mestre Jesus tinha. Tá certo? Então, não foi nenhuma novidade que aqueles cristãos leigos chegassem lá em Antioquia, lá em Chipre, lá naquela região, né, circunvizinha, e anunciassem esta palavra com tanta ousadia. E um fato da atualidade que podemos trazer para o nosso país é que, em 1910, chegou em Belém do Pará, exatamente no mês de novembro, 2 homens, missionários suecos, que residiam nos Estados Unidos e trouxeram a obra pentecostal para o Brasil. Seus nomes, Gunnar Wingren e Daniel Berg. E em junho de 1911, exatamente no dia 18 de junho, foi fundada a Assembleia de Deus do Brasil. Esses 2 homens, eles tinham preparo teológico, e sim, eles formaram, estudaram e se formaram em seminários nos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil, a obra de Deus cresceu de tal maneira, meus queridos irmãos e amigos, que não dava tempo deles prepararem obreiros. E bastava aqueles irmãos já ter um pouco de noção do evangelho por eles ensinado, já os enviava para cuidar dos irmãos que iam se convertendo a Cristo aos montes, tá vendo? Então, os nossos pastores, no começo da Assembleia de Deus, eram pastores leigos. E aqueles irmãos, cuidados por aqueles pastores leigos, e eles, irmãos leigos que eram, iam também anunciando esta palavra e ganhando muitos e muitos outros. E assim o evangelho chegou
a todo o extremo norte, estendeu-se para o nordeste, chegou aqui no sudeste, foi para o centro-oeste e se espalhou até o sul. Enfim, todo o Brasil foi sacudido pelo poder desta palavra. A igreja cresceu nos ombros de anônimos. Não pensem que é o poder da televisão, da internet, do rádio, da revista, dos jornais, que fizeram a igreja crescer. Não, não, senhores. Pelo contrário. Com todo esse apogeu agora de comunicação, na minha opinião, a igreja não tem crescido tanto o quanto cresceu no passado, sobre os ombros desses anônimos cristãos. E a maioria deles cristãos leigos. Sabe por quê? Porque quem dá crescimento à igreja não é o poder da televisão, da internet, do rádio, etc. O que dá crescimento à igreja é o poder do Espírito Santo na vida de homens e mulheres que ele chama para levar a palavra de Deus aos corações. Então, aquilo que Deus fez lá no passado, usando cristãos leigos para a ampliação da sua obra, ele continua fazendo nos dias de hoje. Nada contra, não é, aos meios de comunicações, pelo contrário, hoje ajuda muito a divulgar, não é? Por exemplo, este programa que agora está alcançando muitos lugares, muitas pessoas que pessoalmente nós não conseguiríamos. Olha que bênção Deus nos concedeu, não é? Mas queremos dizer que o poder de Deus é tão grande que, havendo tecnologia, haverá crescimento. Não havendo tecnologia, o crescimento será o mesmo, porque Deus é que é o onipotente, que de tudo cuida. Lembrando que todo o crescimento da igreja se deu até fora da tecnologia, porque a tecnologia é coisa muito recente e a igreja já existe há 2 milênios e cresceu ao redor do mundo. Então vale a pena pensar nestas coisas, não é? Agora, louvado seja Deus pelos recursos que hoje temos, ajudando assim a ampliar o evangelho por meio da tecnologia da comunicação. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto da lição: uma igreja com visão transcultural. Se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, a cultura grega ou helênica. E o segundo subponto, contextualizando a mensagem. Primeiro subponto, cultura grega. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia e falaram aos gregos, Atos 11:20. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15, começou a se cumprir. Segundo subponto, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, em Atos 11:20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam o Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso em Atos 7:51,
porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor, conforme nós vemos em Atos 14:15 e Atos 26, de 18 a 20. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Pastor Mário. O título do segundo ponto da lição. Uma igreja com visão transcultural. É muito interessante aqui este título, meus queridos professores e também alunos. A igreja precisa ter uma consciência da missão transcultural. O que significa isto? A igreja precisa, inclusive, aprender, ter cursos e ministrar cursos. Porque, afinal de contas, sairemos da nossa zona de conforto, sairemos do nosso dia a dia, de nossos usos, de nossos costumes, de nossa cultura, que nos é tão costumeira e peculiar, e iremos para outros povos que não entendem nada de nossos usos, não entendem nada de nossos costumes, não entendem nada de nossa cultura. E já que vamos a eles, temos que nos adequar e nos adaptar a eles. Olha só. E esse evangelho não é que ele vá ser modificado, não. Ele continuará o mesmo, genuíno, mas você vai ter que ter sabedoria e aplicar estratégias para que esse evangelho chegue a essa gente e eles compreendam o que esse evangelho quer dizer, o que esse evangelho pode fazer, como ele age, como ele intervém, do que ele é capaz. Por quê? Porque o autor desse evangelho é o Senhor Jesus Cristo, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que tem o poder de operar tudo em todos. Veja que em um casamento precisou de vinho. O que aconteceu? Ele transformou a água em vinho. Se necessário fazer, ele o fará. Lázaro, morto estava há 4 dias. O estado daquele corpo já estava avançado em decomposição. Entretanto, ele ressuscita aquele defunto, fazendo-o tornar a vida como nada tivesse acontecido. Tudo se fez novo ali. No Antigo Testamento, rocha seca brotou água. Água amarga tornou-se doce. Por quê? Porque esse é o poder de Deus, é o poder de Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo. Então, o evangelho pregado em qualquer idioma, o evangelho pregado em qualquer cultura, em qualquer costume, ele fará os seus efeitos devidos, porque disse Deus, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55, de 9 em diante. Então, a questão é apenas adequar a palavra, o evangelho, àquela cultura local, àquela nação estrangeira, aquele idioma diferente. E para isto existe ensinamentos, matéria chamada missiologia, onde se estuda os usos e costumes das gentes e dos povos para saber adequar e administrar o evangelho a esse tipo de gente. O demais é Deus quem vai fazer, é Ele quem vai salvar, é Ele quem vai curar, é Ele quem vai batizar com o Espírito Santo. Foi isto que aconteceu aqui no nosso primeiro subponto.
aqueles judeus saíram lá de Israel e pregaram aos gregos. Já está dizendo aí, quem era grego não falava hebraico. Mas, entretanto, esse evangelho, originalmente hebraico, agora em grego, ele surtia efeito, transformando vidas gregas, salvando gregos, salvando gentios, para nosso Senhor Jesus Cristo. E essa contextualização que está no segundo subponto, eu já acabei de dizer dentro da própria introdução, não é? Ou seja, você tendo de Deus a sabedoria e a capacitação dada pelo Espírito Santo, uma vez você se adequando através de um curso de missiologia, você perfeitamente tornar-se-á um missionário, uma missionária poderosos no poder de Deus, nas mãos de Deus, e em nome de Jesus você fará proezas aqui, ali, mais no além. Entre os índios, no nosso próprio país, você vai encontrar diversas etnias. Temos centenas de etnias indígenas aqui neste Brasil. E, entretanto, Deus tem mandado missionários para essa gente. Deus tem mandado missionários para o continente africano, para o próprio continente asiático, europeu, lá nas Oceanias, enfim. O evangelho está espalhado por toda a parte. Em cada lugar deste, o uso é diferente, o costume é diferente, a cultura é diferente, o idioma é diferente, mas o evangelho é o mesmo, porque ele é universal. A palavra de Deus é universal, porque a salvação é universal. Deus é universal. Embora os povos estando em continentes diferentes, a origem é a mesma, está em Adão. E Adão é em Deus. O ser humano precisa de ser alcançado onde ele estiver, falando que idioma estiver falando, usando que costume estiver usando. Dentro daqueles corpos existem almas carentes de Deus que precisam de ouvirem a pregação do evangelho. Então a igreja precisa ter esta consciência de que o evangelho não é só para ser pregado no local onde ela está, no bairro que ela está, no município, no estado. Esse evangelho precisa sair das paredes, atravessar as ruas, os bairros, os municípios, os estados, a nação, e atravessar as fronteiras e chegar em todos os rincões do mundo, chegando a todos os continentes e assim cumprindo-se de maneira literal e integral o que disse Jesus: ide por todo o mundo. E olha agora, pregai o evangelho a toda criatura. Toda. Ninguém pode ficar sem ouvir. Sabe? Isso se chama evangelho transcultural. Sabe? Além fronteira, além costumes, além cultura, cultura misturadas. Isso se chama transcultural. E esse evangelho que é único chega a todos. E a todos tem o poder de libertar, porque Paulo disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Olha agora, para a transformação de todo aquele que crê. Todo. Primeiro do judeu, depois do grego, isto é, depois dos gentios. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Oremos a Deus para que os pastores, as igrejas locais, tenham esta consciência, que o evangelho não é só para ser pregado ali, no lugarzinho onde aquela igreja está,
mas ele tem que se estender dali até para o mundo inteiro. E quando atravessa as fronteiras, ou mesmo indo entre os índios com diversas etnias, aqui no Brasil, então, você tem colônias japonesas, chinesas, alemãs, italianas, espanholas, enfim, isso se chama transcultural. Se você está pregando dentro do teu país para colônias estrangeiras que aqui residem, você está ministrando um evangelho transcultural. Nós temos esta consciência? Se não temos, precisamos ter, porque missão é urgência. Deus tem urgência em alcançar vidas. Pensemos todos nisto. Vamos agora ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto da lição: uma igreja que forma discípulos. Primeiro subponto: a base do discipulado. Segundo subponto: denominados de cristãos. E terceiro subponto: a identidade cristã. Então, primeiro subponto: a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, em Atos 11, 22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus, Atos 11, 23. Como homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé, Atos 11, 24. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, Atos 11, 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Segundo subponto: denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, Atos 1:16, também de crentes em Atos 2:44, de discípulos, Atos 6:1 e de santos, Atos 9:13. Também passaram a ser identificados tantos pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho, em Atos 9:2, 19:9 a 23, Atos 22, Atos 24. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos, conforme se vê em Atos 11, 26. O termo cristãos tem os sentidos de pessoas de Cristo. Terceiro subponto: a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido utilizado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28 e em 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Pastor Mário. O primeiro ponto, o título desse terceiro ponto, qual é? Uma igreja que forma discípulos. Olhe bem, toda igreja precisa não somente ganhar almas, como também discipular estas almas. Isto significa formar discípulos. Toda igreja precisa saber disto e ter consciência disto. E graças a Deus que temos tido nossas igrejas com esta consciência, não somente para evangelizar, mas também discipular aqueles que se converteram por meio da evangelização. O primeiro subtítulo: a base do discipulado. Está vendo? Tem que ter uma base. Barnabé chegou em Antioquia, a mando dos apóstolos de Jerusalém,
e encontrou ali uma igreja sadia, abençoada, poderosa, irmãos que haviam se convertido a Deus mediante a pregação do evangelho, que, conforme já falamos no tópico anterior, cristãos leigos ali chegaram anunciando a palavra. E eles ganharam muitas almas. E quando Barnabé chegou ali, encontrou este quadro muito bom, uma coisa maravilhosa, muitos crentes convertidos. Mas logo ele compreendeu que aqueles irmãos eram ignorantes no que tocavam a sã doutrina, a palavra. Nada sabiam e precisava de ser, todos eles, serem discipulados. É aí que ele se lembrou de Saulo e foi buscá-lo, né? E ao trazer Saulo, os dois, Saulo e Barnabé, ficaram durante aquele ano inteiro discipulando os irmãos, orientando os irmãos. Então veja que não basta apenas ganhar almas. É necessário que essas almas ganhas sejam discipuladas, orientadas, cuidadas, para serem batizadas em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, passarem a integrar, por meio do batismo, o corpo de Cristo e assim irem crescendo na fé, firmando-se na santa palavra do Senhor nosso Deus. Segundo subponto, denominados de cristãos. Então, neste caso aqui, lá em Antioquia, pela primeira vez, aqueles crentes, viu, que haviam deixado a cidade até impressionada, com tanta gente se convertendo a essa nova fé, que eles foram chamados de cristãos. Até então, lá em Jerusalém, conforme o comentarista já bem frisou aqui, esses crentes eram chamados de irmãos, eram chamados de crentes, eram chamados de santos, eram chamados aqueles irmãos que estão no caminho. Cristãos não. E aqui agora, em Antioquia, eles são chamados pela primeira vez com este nome, com esse título. E saibam, a grosso modo, de início, isso era uma espécie de uma zombaria. Era uma espécie de apelido para distingui-lo, né? Ou distingui-los de uma sociedade comum. Não sabendo quem fez tal coisa, estavam, na verdade, era dizendo que aquele povo era um povo realmente que estava servindo ao Cristo de Deus, a Jesus que veio a este mundo, que deu a sua vida, derramou o seu sangue para salvar a todos. E como Cristo, ele era o ungido de Deus, o Senhor de todos os senhores, né? Depois, este termo é repetido algumas vezes, tanto em Atos como nas epístolas de Pedro. Que coisa linda, né? E somos realmente cristãos, porque servimos a Cristo, honramos a Cristo, louvamos a Cristo e adoramos a Cristo. E o terceiro subponto? A identidade cristã. Esse termo cristãos nos deu uma verdadeira identidade diferenciada de todas as outras. E ali, meus amados, aqueles cristãos leigos, né, que saíram de Jerusalém porque foram perseguidos, agora em outras nações exaltavam a Cristo, pregando o seu nome. E ali, outros homens de Deus, apóstolos e profetas, eram enviados para ajudá-los. E profetas ali foram. Dentre eles, um chamado Ágabo, que profetizou que haveria uma grande fome no mundo. E diz o texto aqui que foi na época do imperador Cláudio César. E eu quero dizer aqui que esse imperador, que fez parte da primeira dinastia do Império Romano no seu alto império,
Ele atuou dos anos 54 até 68, quando foi sucedido, né? Aliás, ele foi imperador de 41 a 54. Vou até repetir, de 41 a 54. Foi sucedido por Nero, que foi de 54 a 68. Mas o Cláudio, ele foi imperador de 41, repetindo, 41 até 54. Foi durante este período que houve essa fome no mundo profetizada por Ágabo, né? O nome dele, Ágabo. Então isso quer dizer que a palavra de Deus se cumpre. Veja como já existia entre eles não somente a pregação do evangelho, como o exercício dos dons espirituais, dos dons ministeriais. Que coisa linda, né? Que coisa bela. Como Deus opera, como Deus atua. E o que aconteceu no passado continua hoje. Jesus salvando, Jesus curando, Jesus batizando com o Espírito Santo, distribuindo entre o povo dons espirituais, dons ministeriais, dons naturais, e a igreja do Senhor sempre crescendo para a glória de Deus, do seu reino e da sua igreja na face desta terra. Que coisa linda, né, irmãos? Que nesta lição, então, que estudamos aqui e que estaremos estudando nas classes no próximo domingo, que tenhamos esta consciência do processo missionário nas nossas vidas. Sejamos missionários de Deus na face desta terra. Lembremos-nos sempre que a missão está no coração de Deus, seja ela qual for, local, municipal, estadual, nacional, estrangeira, neste caso, transcultural. Então, a igreja tem que ter esta consciência. Não é ajuntar povo para ficar dentro de um salão dia e noite, só cantando, orando e glorificando a Deus. Tudo isso é muito bom, mas precisamos sair dentre as quatro paredes, ir lá para fora, pregar o evangelho. Há um livro famoso que fala de evangelização, cujo título é Conquistando Almas lá fora, onde os pecadores estão. Convém ler este livro, né? Os pescadores naturais saem e vão lá para alto mar, porque os grandes cardumes estão em alto mar. Se queremos pescar peixes, temos que ir ao alto mar, atrás dos cardumes. Se queremos ganhar almas para Cristo, saiamos de nossas paredes e vamos às ruas. Vamos conquistar almas lá fora, onde elas estão. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse Deus. Responde o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 9, 6, 8. Isaías 6, 8. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem com a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 15. Leve a palavra a outros, leve vida eterna para outros, e Deus te recompensará. Porque disse Paulo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles crerão se nunca ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Está vendo? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 13, 14, 15 e 17. Deus nos abençoe. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Conclusão da lição de número 12. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados,
O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Pastor Mário. Uma excelente conclusão, não é, irmãos? Não é necessário processos extraordinários, tecnologia sofisticadíssima. Não, irmãos. Precisamos só do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem nos capacitará. Quem for sábio, mais sabedoria Ele dará. Se for ignorante, Ele dará sabedoria e capacitação. O que Ele quer é que eu e você nos apresentemos a Ele. Apresente-se a Ele. Ele quer te alistar para este exército, o exército da salvação de almas. Ele quer te usar como um poderoso missionário. Ele quer te usar como uma poderosa missionária. E Ele é que vai te capacitar. É claro que não estamos fazendo aqui a apologia da ignorância teológica. Não. Estude. Se você puder fazer um seminário, ótimo. Faça um curso de missiologia, maravilhoso tudo isto. E, paralelamente a tudo isto, você tenha a presença poderosa do Espírito Santo para te capacitar. O importante é, abra a tua boca e Deus te encherá. Saia do teu conforto, da tua zona de conforto e vá evangelizar nas ruas, nas praças, nos hospitais, nas cadeias, nos coletivos, nos aviões, navios, trens, enfim, por onde você passar, leve a palavra. Distribua folhetos, use os meios tecnológicos para você evangelizar. E se você for chamado, enviado por uma igreja para uma missão, vá com teu coração voluntário, vá ganhar almas. Deus quer contar com você. E lá no céu, você receberá dele o seu galardão. Olha o que ele está a dizer. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Você é um missionário. Você é uma missionária de Deus. Cumpra a tua missão. Deus te abençoe. Lembrete, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus, te agradecemos por esta lição. Que ela fique bem gravada em nossos corações. E dá-nos esta consciência, Senhor, de que não podemos ficar com nossos braços cruzados, com nossos lábios cerrados, enquanto milhões de almas perecem longe de Ti, caminhando para o inferno sem salvação. Ó Deus, que tenhamos esta consciência de que precisamos fazer algo forte, algo extraordinário e com urgência, ganhar almas para Ti. Pai Santo, estenda Tua mão para dar saúde aos doentes e solução aos problemas. Todas estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o indelével amor ágape do imanente e onipotente Deus Pai, que a inefável e justificadora graça do Emanuel Jesus Cristo, o transcendente e onipresente Deus Filho, juntamente com toda a consolação
do Paracleto, o eterno e onisciente Deus e Espírito Santo, venham repousar sobre todo o povo de Deus, por toda a terra espalhado, aguardando a volta desse triuno Deus, hoje e sempre. Amém. Neste mundo há bilhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto a ir, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida.